Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Aleluia, Jesus é o Senhor. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Louvado seja o Senhor, mais um dia na presença do Senhor. Que o Senhor abençoe todos vocês. Hoje é terça-feira, vou dar continuidade à leitura do Alimento Diário, ao desfrute do Alimento Diário. Estamos iniciando mais um volume, estamos na semana 1, hoje é terça. O tema da terça-feira é combater o bom combate. Ó Senhor Jesus, o Senhor precisa nos dar graça para poder combater esse bom combate. Quando Paulo fala que era um bom combate, é porque na experiência dele, ele tinha satisfação, tinha alegria, ele tinha um foco, tinha uma meta, ele lutava por essa causa. Então é isso, irmãos e irmãs. Esse combate ele é bom, né? Paulo citou para Timóteo, em 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então Paulo, ele encorajava todos aqueles soldados que estavam correndo essa carreira, mostrando que esse combate era um combate bom, não era um combate contra as pessoas. A nossa luta, de acordo com Efésios, não é contra carne nem sangue, não é contra os irmãos, não é contra os vizinhos, não é contra os parentes. A nossa luta é contra os principados e potestades do ar. A melhor maneira de lutar é avançando na experiência espiritual. Aí Paulo, como homem, olha o que Paulo diz: combati o bom combate. Então, alguém que dava ênfase e dava foco naquilo que ele fazia. Ele lutava por uma causa. Por isso ele falava que esse combate era bom. Então nós precisamos orar ao Senhor, pedir graça do Senhor, para que também possamos dizer que esse combate é um bom combate. E Paulo fala assim: olha, eu combati. Ou seja, era alguém que estava na ativa, é alguém que estava lutando, é alguém que estava guerreando, é alguém que estava em movimento, é alguém que estava combatendo, combatendo o ego, combatendo as opiniões, combatendo a vida da alma. Ó Senhor Jesus, lutando contra a correnteza do mundo. Eu e você precisamos lutar contra a correnteza do mundo, não deixar que as ideologias, não deixar que aspecto político, não deixar que o aspecto mesmo social nos trave e nos amarre e nos deixe com peso para poder combater o combate. Todos nós, irmãos, nessa reta final, todas as famílias, todos os casais, precisamos estar livres, Como Hebreus fala, desvencilhar de todo peso. Nós não podemos ter nada que nos atrapalhe. Precisamos combater esse bom combate livre. Ó Senhor Jesus. Aí Paulo fala que ele completou a carreira. Olha que coisa linda, Alguém que teve no seu viver diário lutas, teve situações de sofrimento, como ele fala em Coríntios, fome, nudez, sofreu privações, angústia, foi caluniado, mas ele conseguiu completar essa carreira, ele não desistiu. E ele guardou a fé, que era um item importante, Não só a fé objetiva, aquela fé fora, mas também a fé subjetiva, aquela que experimentamos no nosso dia a dia. Ó Senhor Jesus. Aí logo aqui no segundo parágrafo diz assim: quanto ao combate, a questão não é se já ganhamos a guerra, é se estamos ainda na luta. Talvez nós não possamos dizer combati o bom combate. No entanto, se o Senhor voltar e nos encontrar nessa luta, seremos vencedores. Esse é o segredo, irmãos. Deus, ele tem compromisso com quem permanece. Com quem não permanece, Deus não tem compromisso. Se você permanecer nessa luta, nessa batalha, correndo essa carreira, com certeza você se tornará um vencedor,
Porque quando o Senhor voltar, de acordo com Mateus, né, Ele quer nos encontrar fazendo assim. Fazendo assim como? Caminhando, vivendo a vida da igreja, pregando o Evangelho, lendo a palavra do Senhor, encorajando os irmãos, apacentando, ligando. Isso é estar correndo. Não é alguém que fica parado, analisando, olhando para um lado, olhando para o outro, não. Aí, depois aqui no outro parágrafo, quanto à carreira, a questão não é se já cruzamos a linha de chegada, é se ainda estamos correndo. Olha só, o Senhor quer nos encontrar combatendo, o Senhor quer nos encontrar correndo, porque às vezes nós temos falhas, nós temos algo que nos falta na nossa experiência mesmo com o Senhor. Mas e aí, vamos desistir? Não, o Senhor não nos chamou para desistir. É como uma corrida, né? Você vê ali várias pessoas correndo, talvez tem 10, 12, 15 ou muitas pessoas, depende do tipo de corrida. Mas aí alguém tropeça. Ele não volta no início da corrida, né? E inicia novamente a sua caminhada, lá no início da largada, não. Ali mesmo onde ele caiu, onde ele tropeçou, ele levanta e prossegue para poder alcançar os que já estão à frente, ou mesmo que não alcance, você chegará na reta final, na linha de chegada. Ó Senhor Jesus! Então, nós, irmãos, precisamos correr até a volta do Senhor. O Senhor nos encontre fazendo assim. Com certeza vamos estar ali, né, nesse estado de ser alguém que o Senhor irá aprovar. Quanto a guardar a fé, a questão não é se já guardamos toda a fé objetiva, né? Ou seja, a fé objetiva, aquela palavra que está fora de nós. É se guardamos o que nós já ganhamos, se guardamos o que já recebemos do Senhor, por pouco que seja, seremos vencedores. É a nossa fé subjetiva. Isso nos encoraja bastante. Podemos dizer que estamos combatendo o bom combate, correndo a carreira e guardando a fé. Talvez um dia, se o Senhor demorar a voltar, quando Ele nos levar, possamos falar como Paulo, que é combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ó Senhor Jesus, o Senhor possa nos dar graça, irmãos, suficiente, porque nessa luta, né, não é contra carne, não é contra sangue, nossa luta é contra os principados e potestades do ar, como diz Efésios. Nós não lutamos contra as pessoas, pelo contrário, nessa caminhada, nessa corrida, né, nós encontramos várias situações adversas, aí você precisa aprender a trabalhar nas adversidades. Tem situações no dia que não é bom, tem situações no outro dia que é bom, mas nós não podemos parar, não podemos olhar para a direita e entrar nessa rota, não. Temos que ser como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha uma meta, tinha um foco. Se você olhar ali na experiência dele nos evangelhos, ele tinha ali um foco, uma meta de ir para Jerusalém, né? Ser crucificado, morrer e ressuscitar. Então, o Senhor, nessa longa caminhada, nesse trajeto até a cruz, então tinha situações onde tinha pessoa enferma, ele curava, tinha alguém demoniado, ele expulsava demônio, tinha alguém ali com alguma situação que precisava ter uma cura, né, para o filho ou para ele mesmo, ele curava, mas ele não ficava parado ali não, ele tinha um foco, tinha um alvo que era chegar até onde ele tinha essa visão, né, da vontade de Deus, então ele não parava. Então nós não podemos parar, não podemos estacionar, nós não podemos perder o nosso foco, a nossa meta. O Senhor quer nos fazer vencedores. E todos nós, irmãos, se permanecermos fiéis nessa caminhada, nesse trajeto, fazendo a vontade do Senhor, com certeza o Senhor vai nos aprovar na sua volta. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê graça, né, para podermos
caminhar dessa maneira. E tem muitas armas, né, que o Senhor deu para nós, porque um viver é um viver de luta. E como lutar sem armas, né? Por isso que o Senhor tem nos dado a palavra, tem nos dado a palavra profética, tem nos dado a comportagem dinâmica. Precisamos orar forte pelos comportores que estão aí também na sua caminhada, lutando contra os principados e potestades do ar para poder alcançar as pessoas. Eles não saem sem rumo, não saem sem meta, eles saem com foco de naquele dia, né, como um soldado valente, guerreiro, ele encontra pessoas, né? Eles oram pelas pessoas, eles distribuem também a palavra impressa por meio dos livros, também anotam os nomes para a rede de cuidados. Então é isso, irmãos. A igreja precisa envolver todos nós precisamos estar envolvidos com a vida da igreja para alcançarmos, né, muitos. Senhor Jesus, que o Senhor continue nos conduzindo, né? Então, concluindo aqui essas palavras, né? Paulo ainda fala que, Timóteo, você precisa receber essa palavra, porque foi dado a você, foi imposto as mãos sobre você, você foi um enviado, um comissionado de Deus, e também você precisa combater esse bom combate, você precisa completar a carreira, você precisa guardar a fé. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, portanto não devemos dizer, essa palavra não é para mim. No tribunal de Cristo ninguém poderá dar essa desculpa. Se você está lendo essa palavra porque o Espírito está falando a você, louvado seja o Senhor. O Senhor nos dê graça, irmãos, para nesta constância, né, de luta, de guerra, sermos fiéis ao Senhor. Alguns têm dificuldade para caminhar, mas não podemos parar, temos que avançar. Alguns correm um pouco mais, vão chegar na linha reta, na reta final primeiro, mas você não consegue ser primeiro, não tem problema, avance, o Senhor vai te dar graça para você poder chegar até o fim, até a linha final, até a reta final. Tem um hino que diz assim, né, que nós achei um grande amigo, né, que é o nosso Senhor Jesus. Ainda fala que à nossa frente há uma carreira, há um caminho, né, para podermos avançar, conquistar. Então o Senhor está conosco, nós não estamos sozinhos nessa corrida, né? Há alguém ali nos encorajando todos os dias, como o nosso general, como o nosso comandante, sempre nos encorajando. Vai, avance, complete essa carreira, combata esse bom combate, guarde a fé, não deixe a fé se esvair na sua vida, mas pratique a palavra do Senhor. Assim nós seremos vencedores. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos dê graça de tomar essa palavra para dentro de nós com realidade.